Seu Jorge, primeiramente, é um prazer falar com você novamente. Já tinha falado com você em outros trabalhos. Aprecio muito seu trabalho como ator e queria iniciar perguntando sobre essa sua boa sorte em interpretar esses homens pretos tão brutalizados pela vida e que, vez ou outra, acabam deixando isso ecoar em outras pessoas. Por que que você acha que se dá tão bem com esse tipo de papel? É um privilégio muito grande poder ingressar em projetos cinematográficos, um corpo negro, né? Já é um grande feito. Confessando para você, sendo bastante honesto, quando eu estava lá no comecinho, na companhia de teatro, companhia essa que não tinha inscrição para entrar lá, você era aceito, você era absorvido. E a gente tinha até um lema, né? Decora o texto e não esbarra no cenário. Eu não imaginava no cinema, mas foi lá mesmo que começou a minha trajetória. Quando um diretor de cinema vem no Brasil, um diretor finlandês chamado Mika Karasmäki, fazer umas produções aqui e passa lá na companhia e convida um monte de meninos, na época, para fazer figuração. Tive a graça e a sorte de ingressar em 3 produções com ele, fazendo figuração. Nesse período em que a gente mais espera do que atua, como figurante, eu fiquei observando muito o movimento do set, é, a interação entre os profissionais, figurino, cenário, arte, toda coisa, câmera, luz, essa coisa toda. Eu pude estar ali, mas nunca me imaginei sendo convidado. Então, em 2001, isso acontece, em 2000, isso acontece com Madame Satã. Karim me convida, passa um ano ali trabalhando com ele, aí ele decide não, que era melhor trazer o Lázaro, ele traz o Lázaro e eu vou para Cidade de Deus 4 dias depois, aí a magia acontece, Cidade de Deus vira uma coisa icônica, planetária, me abrindo possibilidade de dar sequência e continuar. Então, eu tenho tido, primeiro, a graça e a alegria e o privilégio de sempre ser convidado para contar nossas histórias. Eu acredito muito nas histórias brasileiras. Eu estava numa entrevista anterior exemplificando um pouco disso, elencando. Nós temos Ainda Estou Aqui, filme vitorioso, né? Sem um tiro. Não tem um carro capotando, entendeu? E um filme assim, de uma presença. E não era um corpo preto brutalizado que estava lá, não. Uma mulher branca, daí que tinha uma família estruturada e tal, mas não é uma história, nossa, uma história real. E estava ali. Então, a gente tem essa força. Nossas histórias têm essa força, tem tido a graça e a alegria de contribuir a contar essas histórias. E outra, que não é menos importante, eu acho que julgo até mais, a possibilidade de fazer um filme só com mulheres no comando. Né? Isso foi uma grande. Ser escolhido entre tantos homens a fazer um filme de mulher, mulher na produção, mulher na direção de fotografia, mulher na direção de arte, mulher na direção geral, mulher nas escolhas, no comando, e ela me escolher, falar assim, eu vou com o seu Jorge. Ah, isso é um privilégio, isso é um prêmio, né? Isso é um grande prêmio. E a presença, e a escuta aberta, a escuta honesta, o processo de construção meu, muita coisa que eu posso, nesse convívio, aprender para melhorar, né? Desconstruir coisas que não prestam mais. Então, isso não se paga, né? Normalmente se paga para ter esse. Eu já ter pago para fazer esse filme, não recebido. Você fala sobre contar nossas histórias, essa é a importância. Alguns críticos vão dizer que talvez nossas histórias constantemente são contadas sempre sob uma percepção de dor e não de conquista, mas, no entanto, essas histórias continuam existindo e precisam ser contadas. Qual a sua opinião sobre isso? Minha opinião é que o recado que esse filme dá
no fim da história, por mais que a vida dessa mulher, essa chefe de família, continue com a perspectiva de se manter brutalizada, ela é a melhor mãe do mundo para aquelas crianças. E isso, ninguém... Aí a gente se encontra na vitória. Aí a gente se encontra na dor. Nessa hora a gente se encontra na vitória. Esse é o recado. Bacana. Eu, sendo uma empresa criada, uma mulher preta que não teve pai presente, acabei me identificando com a personagem da Shirley, né? Imagino que muitas outras pessoas vão se identificar. Você nesse papel do homem preto que não está presente emocionalmente, não em todas as ocasiões. Para você, opinião pessoal, os homens pretos hoje estão melhores nesse aspecto do que estavam há 20 anos atrás, há 30 anos atrás? Porra, cara, é muito difícil responder essa pergunta sobre os homens, de forma geral. De uma forma geral, os homens pretos serão inclusos nesse contexto com outras complicações. Eu acho que tem uma coisa que me, me fez e me faz muito no presente, no compromisso da paternidade, que é o pertencimento. Então, me sinto pertencendo ao direito de, na minha essência, naquilo que eu busquei para a minha vida e tudo, nesse lugar de paz, de ter aqueles que vão para além da minha história, né? Contexto no mundo. Eu pude pertencer eu me fiz pertencer nesse lugar para ter as ferramentas e os recursos no processo de aprendizagem de ser pai. Tá? Então, trabalhei muito e acredito todo o êxito individual e pessoal que eu tenho aos meus filhos. Talvez sem o nascimento da Flor, que foi minha primeira filha, talvez eu tivesse mais preguiça comigo por ter somente o meu corpo aclimatado sob os meus cuidados. Quando ela chega, me vem a memória presente de que eu pertenci a um seio de amor que meu pai sempre me deu. Tive a graça e a alegria de meu pai dizer as 3 palavras maravilhosas: eu te amo, para mim e para os meus irmãos. Coisa muito difícil entre os homens, e, sobretudo, muito difícil também de perceber e compreender quando você não teve isso. Então, quando você é um corpo negro retinto, filhos de retintos, que também são filhos de retinto, e aí você pensa para trás, se sua vida não é tão... parece não ser tão promissora, para trás foi pior. Entendeu? Se a minha vida, como homem, corpo negro retinto, não foi uma vida cheia de desafios, os desafios para os meus antepassados, eram bem piores. Então, uma série de coisas acarretam sobre isso. Não entende? Né? Eu vou te dar um exemplo, que hoje não se aplica. Por exemplo, eu fui criado para trabalhar desde pequeno, né? Porque a vida era difícil, não tinha as coisas, então era uma força de trabalho aos 10 anos. Quando eu fiz 16 anos, quando eu fiz 14 anos, eu tinha parado de estudar, minha tia achou que não era bom aquilo. Então, ela me levou para morar com ela, para estudar, fazer supletivo. E durante o dia, eu me preparar para fazer concursos. E enquanto eu me preparava para fazer concurso, eu fazia qualquer tipo de trabalho de biscate. Desde faxina, qualquer coisa. Lavar carro, fazer tricô. Então, tudo para ganhar dinheiro e tal. Mantinha ativo. Foi maravilhoso isso tudo. Foi realmente. Sei bastante coisa. Faço roupa como ninguém,
areio panela como ninguém, tiro essa onda mesmo, tiro. Minha panela fica brilhando. Sei fazer. Gosto até de fazer. Mas teve uma coisa que ela aconteceu. Na hora de cobrar, ela não me ensinou a cobrar. Ela falou assim: o senhor dá o que o senhor achar que eu mereço. Entende? Então, ela sempre foi assim. Então, quanto a pessoa me perguntar com um bom grado, quanto que foi? Seja uma lavagem no carro, seja uma faxina, seja... Não, o senhor que sabe aí, o senhor que dá. Impossível isso, pensar assim hoje, entende? É impossível. Eu tenho um valor, não tem preço, tem um valor. É isso, aprender isso, vindo de uma família que herdou a subserviência, a obediência, é muito difícil. Então, é esse pertencimento de que falo. Quando o corpo negro, a paternidade negra, pertence a um espaço de dignidade, ela é transformada.